Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio de 2014. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Só lembrando que os próximos temas, como utilizar o portal imobiliário do Cresce São Paulo para alavancar seus negócios. E também teremos oratória, saiba falar em público. E o tema de hoje, tudo o que você precisa saber sobre Laudêmio. Para falar sobre este assunto, estamos com a nossa convidada, a doutora Fátima Garcia. Ela é corretora de imóveis, advogada, pós-graduada em Direito de Empresas, Direito Público pela PUC Minas Gerais, Direito Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, membro de Direito Imobiliário da OAB Barueri, professora e coordenadora de pós-graduação em Mercado Imobiliário da Faculdade Mário Schemberg. Em nome do nobre presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto e toda a sua diretoria, já de antemão queria agradecer a presença da doutora Fátima em estar disponibilizando todo o seu conhecimento a nós, corretores brasileiros. Doutora Fátima, muito obrigado e bom dia por sua presença na edição do Cresce Esclarece. Bom dia, é um prazer estar de volta nessa casa, que me sinto tão bem, essa casa que se esforça tanto em colaborar com o aprendizado contínuo dos corretores de imóveis. O tema é bastante interessante e eu entendo que a gente vai juntos conquistar muitos conhecimentos neste dia. Muito bem, vamos ver agora. Mande as suas perguntas. A partir de agora, as perguntas já estão abertas, já temos inclusive perguntas aqui do nosso colega Carlos Cunha de São José dos Campos. Já eu faço a sua pergunta, Carlos. Mande suas dúvidas também, mande suas sugestões, que nós vamos acolher a sua sugestão e analisar a sua sugestão. As perguntas já estão abertas. Pode mandar. Antes de fazer a pergunta do Carlos Cunha, eu já queria perguntar para a doutora Fátima. Doutora Fátima, de fato, o que é Laudêmio? Bom, Laudêmio não é um tributo, como na maioria das vezes a gente encontra nas pesquisas que fazemos pela internet ou por jornais. Laudêmio é uma taxa que se paga à União pelo uso de um imóvel em que a União tem o domínio pleno desse imóvel. Então, o Laudêmio é uma taxa que se paga toda vez que existe a transferência da titularidade desse patrimônio. Vamos lá, a pergunta do Carlos Cunha, de São José dos Campos. Doutora Fátima, ele pergunta, o Laudêmio tem prazo para terminar? Na cidade de São José dos Campos temos vários bairros com Laudêmio, com domínio direto da prefeitura. Laudêmio é da União, mas nós temos também os Laudêmios, não sei como é que chama, é particular, que era da igreja, não é isso? Isso, exatamente. O Laudêmio é um instituto que, na verdade, remonta a 150 anos, é um instituto da época de feudalismo, onde os territórios eram muito grandes, concentrados na mão de poucas pessoas, e para que esse território não fosse invadido, entendeu-se que seria interessante entregar esse território para a exploração das pessoas e que essas pessoas pagassem uma taxa anual, um valor anual, e que pudesse ficar com esse patrimônio como a título de domínio útil. Esse domínio seria para uso, gozo, fruição, e cada vez que esse domínio se transferisse de uma pessoa para outra, haveria aí uma taxa também a ser paga para o proprietário daqueles terrenos grandes. Então, no Brasil, nós recebemos esse instituto vindo de Portugal, já remonta a 150 anos, é um instituto realmente ultrapassado e ele tem várias formas de se apresentar. Atualmente, ele nem está previsto mais no nosso Código Civil, está nas disposições constitucionais, está nas disposições transitórias do Código Civil.
todo o legado que nós temos é do Código de 1916 e de legislação de 1946. Então, o Laudêmio é realmente um instituto que traz um retrocesso para o nosso progresso e ele advém de várias fontes. Tem o público, que nós conhecemos, e tem o da igreja, e tem dos parentes das pessoas que eram reis, rainhas que vieram de Portugal, então do Império, e temos algumas áreas também indígenas que passaram a ter essa exigência. Então tem várias e várias situações que alcançam esse pagamento e são exigidos os pagamentos a toda transferência de titularidade e todo ano paga-se também um valor a título de foro. Muito bem. Viu, Carlos? O Carlos fez aqui uma colocação e eu vou já, então, falar coisa prática que aconteceu comigo. 10 dias, agora foi o tempo suficiente, desde que toda a documentação esteja regular, ok? Estando regular é 10 dias. Por quê? Porque mudou. Antes a gente pedia um documento para poder, que era uma certidão de transferência. Hoje nós temos que pagar o laudêmio. Tanto é que eu paguei 2.000 e poucos reais no imóvelzinho, que é uma kitnet pequenininha, no valor de 140 mil reais. Então eles só falaram, aí uma semana está pronta. A gente já vai direto no cartório, faz a escritura e o laudêmio já fica regular, ok? Então vamos fazer uma outra colocação aqui, já que ela falou em foro, vamos ver aqui. Dá para explicar para os nossos internautas sobre foro, taxa de ocupação, laudêmio, quanto se paga, sobre, vamos chamar, o que se paga é tributo. É um tributo que se paga, né? Não é um tributo porque não tem origem em nenhuma legislação tributária. É um valor que se paga à União a título de uso de patrimônio da União. É um valor chamado Receita Pública. Não é um tributo, o laudêmio não é um tributo. O laudêmio é um instituto que domina o patrimônio em algumas regiões e ele é, na verdade, preço público. Por quê? Porque é um preço que se paga por usar um patrimônio que a União entende que é dela ou que tem ainda resquícios lá do Império, da Igreja, enfim. Respondendo à sua pergunta, primeiramente, foro. Foro, então, é aquele pagamento que se paga anualmente por estar utilizando, usufruindo um bem imóvel que seja da União. A taxa de ocupação é uma taxa que se paga a toda oportunidade em que haja transferência também de titularidade de imóveis que estão situados em terras chamadas terras marítimas. As fronteiras, os litorais. O laudêmio é o que se paga toda vez que houver a transferência de titularidade dos aforamentos, daquelas terras que não estão no litoral, que estão concentradas nos resquícios de terras indígenas e nas terras da União que não estejam no litoral. Paga-se o laudêmio. No litoral, paga-se a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, o foro, primeiramente, o foro representa 0,6 pontos percentuais sobre o valor daquele domínio pleno. Domínio pleno é o valor total do imóvel, aquele valor que está sendo escriturado do imóvel. 0,6% se paga ao ano, todo ano. É como o IPTU, paga-se o IPTU para o município, paga-se o laudêmio paga-se o foro para a União. A taxa de ocupação paga-se 2% se o imóvel foi adquirido até dia 30 de setembro de 1988, ou seja, antes da Constituição Federal, e paga-se 5% a partir do dia 1º de outubro de 1988, com a Constituição Federal vigente. Essa taxa de ocupação de 5% é a taxa que rege hoje em todos e que é cobrada em todos os imóveis litorâneos.
também nos imóveis aforados, Alphaville, as terras da igreja, 5% de laudêmio a cada vez que existe a transferência de titularidade. Então, foro seria aquela taxa que nós pagamos anualmente. Quem mora por exemplo, em condomínio, apartamento vem no condomínio. É isso, né? Às vezes sim, às vezes já vem diretamente no nome do próprio condômino, quando o imóvel já está individualizado. Por quê? Porque existem vários prédios que são entregues e são entregues ainda com a pendência da regularização perante o SPU. Essa regularização implica na individualidade de cada unidade que está sendo colocada à venda. Quando essa unidade não está devidamente individualizada dentro do SPU, da Secretaria de Patrimônio da União, ele vem cobrado no montante que representa todo o valor devido pelo prédio e é rateado para cada uma dessas unidades. Em São Paulo são 10 horas e 11 minutos, horário de Brasília. Eu queria perguntar, já que estamos falando do litoral, perguntar para a doutora Fátima sobre o que são acréscimos de marinha. Bom, outro tema bastante interessante e também bastante ultrapassado. Por quê? Porque toda vez que a gente fala em acréscimo de marinha, nós estamos considerando aqueles acréscimos em que as terras avançam para o mar, em sentido do mar. A partir de qual ponto que nós vamos considerar esses avanços? Nós vamos considerar esses avanços a partir de uma linha de pré-amar, que foi uma linha instituída no ano de 1831, e que nessa linha o Império dizia que daquela linha de ondas médias marítimas, haveria de se considerar 33 metros daquela linha de onda média para dentro do território como terreno da Marinha. Então seriam 33 metros a partir dessa linha de pré-amar considerada no ano de 1831. Acontece que essa linha de pré-amar do ano de 1831 certamente está toda submersa. Por quê? Porque nesses últimos 150 anos, estudos científicos já demonstraram que o mar ele subiu mais de 40 centímetros. Então, essa linha certamente já está submersa. Mas ela significa, então, que a partir desta linha, que a gente não entende que ela não existe mais como referência, a Secretaria de Patrimônio da União deverá e precisa urgentemente atualizar essas informações, porque essa linha realmente não pode servir de parâmetro. Então, os acréscimos seriam os acréscimos dessa média da maré a 33 metros avançando para o mar. Então, sempre vai haver aí, nesse avanço para o mar, haver um acréscimo de terrenos que vão ser também terrenos enfitêuticos. Pré-amar, com a medição durante o ano de 1831. Faz um bom tempo, hein, gente? Realmente a coisa é complicada. Então, eu queria já fazer uma pergunta. Na cidade de São Vicente, no litoral, doutora Fátima, o mar ele está avançando e está, vamos dizer assim, diminuindo a areia, né? Então, avança também a demarcação da Marinha ou vai, no que não deve ter tido outra medição, continua sendo essa linha de 1831, esse absurdo? Realmente absurdo mesmo, completamente desatualizado. Enquanto não houver um estudo atualizado em que a Secretaria de Patrimônio da União faça, alcançando todo o litoral brasileiro, todas as áreas marítimas nossas, em que haja alteração legal por um estudo científico, o que vai valer sempre e o que vai ser considerado sempre será essa linha de pré-amar de 1831. Então, na verdade, não existe possibilidade de alteração dessa linha em momento algum. Vamos ver aqui.
a gente se ouve falar muito assim, RIP e CAT. São taxas que a gente paga. O que seria essas taxas que paga, que é RIP, que é CAT? Então, o RIP é o Registro Imobiliário Patrimonial em que a União estabelece para cada imóvel. Como nós temos uma matrícula no registro imobiliário de um imóvel comum, nós temos também, além desse número de matrícula no registro imobiliário, nós temos também um outro registro imobiliário patrimonial que representa exatamente o RIP. O que seria a CAT? A CAT seria a certidão de autorização para transferência. Esse documento é fundamental e ele é necessário para a transferência do imóvel sempre que houver a transmissão onerosa desse bem. Então, a transferência onerosa vai gerar o pagamento da taxa de ocupação de 5% hoje ou do laudêmio hoje. Para que esse registro seja feito corretamente no registro imobiliário, há necessidade de apresentar essa certidão de autorização de transferência. Apresentando essa certidão de autorização de transferência, havendo recolhido o laudêmio de 5% sobre o valor da transação, obtém-se depois de uns 7 dias, mais ou menos, a liberação dessa certidão que hoje consegue ser retirada, inclusive pela internet. Então, paga-se o DARF do laudêmio ou da taxa de ocupação, que representa 5% sobre o valor da transação. Pagando-se esse valor, o DARF é recebido pela Secretaria de Patrimônio da União. Nesse recebimento, faz-se a liberação da chamada certidão autorizativa de transferência. Essa certidão de autorização de transferência é o documento necessário para o registro imobiliário. Sem ela, não existe a transmissão oficial, nem mesmo no registro imobiliário. Sexta-feira, 2 de maio de 2014, começa hoje o Feirão Nacional da Caixa Econômica Federal. E nós vamos então dar um pulinho até o Feirão da Caixa aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos vendo agora a imagem onde está falando o presidente do CRES São Paulo, José Augusto Viana Neto. Nós temos lá o presidente da Caixa Econômica Federal, nós temos lá o Raí, que faz a parte da publicidade da Caixa Econômica Federal, em especial do Feirão. Então está aí o novo presidente do CRES São Paulo, falando aí nesta abertura do Feirão Caixa 2014, 10º Feirão Caixa de 2014. Salvo engano, a Caixa faz 13 feirões desse a nível nacional, hein? A nível nacional, nas principais capitais. Então, lembrando que aqui em São Paulo, a Caixa faz 2 feirões, que é um aqui na cidade de São Paulo e outro na região metropolitana, em Campinas. Então, esse 10º feirão, ele é de suma importância porque ele vem trazendo, vamos dizer, facilidade em crédito imobiliário, né? Principalmente na carta FGTS, seria recurso do Fundo de Garantia para financiar a população brasileira com renda familiar até R$ 5.400. E também o programa Minha Casa Minha Vida, que a renda máxima vai até R$ 5.000, ok, gente? Então até podemos então retornar já para o nosso estúdio aqui em São Paulo, para dar continuidade no nosso programa Cresce e Esclarece, e já perguntando então, já sanando até a minha dúvida, né, doutora Fátima? Então, quem tem o domínio pleno sobre essas áreas, no caso da Marinha, é a União? Quem tem o domínio pleno dessas áreas é a União, representada pela Marinha nesse ato. O domínio, na verdade, o domínio é o uso, gozo, fruição do imóvel completamente. O domínio no Instituto da Enfiteuse, ele acabou tendo uma subdivisão. Por quê? Porque a União continua sendo, através da figura Marinha, a titular daquele patrimônio, então ela tem o domínio, ela possui o domínio pleno.
O domínio útil é da pessoa que vive naquele terreno, explora aquele terreno, tem uso, gozo e fruição daquele terreno. Há muitos comentários, doutora Fátima, a senhora como advogada, sobre a ilegalidade por parte do SPO nas cobranças. Aí eu pergunto, há como ingressar na justiça para obter ressarcimento desses valores pagos? Na verdade, existe sempre a justiça, ela está disponível a todo cidadão, né? Nós vivemos num país democrático, é lógico que a justiça vai estar sempre disponível a receber reclamações de direitos ou de deveres que não estão sendo cumpridos. No momento, eu entendo que as associações, que o próprio Ministério Público já tem tomado medidas exatamente para tratar desse tema e com uma força muito mais expressiva do que um cidadão individual numa ação individual. Não entendo que seja de bom tom ou de segurança mesmo que as pessoas gastem ou acionem a justiça com ações individuais, enquanto a gente não tiver do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão em que haja apreciação do mérito do pedido, qual seja, eu preciso ou não continuar pagando o laudêmio? Existe ou não a legalidade desse instituto vigente em nosso país? Esse instituto vigente, haverá necessidade de ter o pagamento, sim. Esse instituto, a partir do momento em que for declarado ou inconstitucional, ou que a União tenha, de alguma forma, renunciado a esses direitos, nós temos uma emenda constitucional, a número 46 de 2005, que fez uma alteração muito grande. Então, nessa emenda constitucional, houve uma alteração em significados do que seriam terras da União, do que seriam terras que seriam realmente de segurança para que a União tivesse a exigência de manter o laudêmio, esse instituto. Então, há que se aguardar, eu entendo que há que se aguardar essas decisões mais contundentes, já acionadas pelos ministérios públicos e por associações. Muito bem, são 10 horas e 24 minutos. Já estamos chegando no final do nosso programa de hoje, mas tem uma pergunta aqui do Antônio Carlos, da cidade de Santos. Ele pergunta, o que é enfiteuse? Então, a enfiteuse, na verdade, é o nome desse instituto. O instituto que criou o aforamento, a enfiteuse ou o aforamento, é esse instituto que foi criado há 150 anos, que é o chamado instituto que gera a cobrança de laudêmio, a cobrança de foros anuais. Essa enfiteuse, então, é esse instituto onde o domínio de umas terras, consideradas terras da União, esse domínio é dividido entre o domínio pleno, que a União é dona de 17% sobre aquele patrimônio, e o particular é dono do domínio útil, a razão de 83%. Então, quando paga-se o laudêmio sobre o valor de 100% do domínio, porque soma-se o domínio útil e o domínio pleno. A enfiteuse é exatamente esse instituto que dividiu a propriedade nesses domínio pleno e útil. E o Antônio Carlos, ele volta com uma outra colocação aqui, doutora Fátima. Ele pergunta, quando, por exemplo, não tem a individualização, é um prédio, tem a matrícula mãe, ainda não foi individualizado com as matrículas de cada unidade, né? Nesse caso, como é que faz? Já que se o imóvel está pronto, a gente vai pagar, né, imóvel usado, 0,6 ao ano como foro, né? E toda vez pagar, vamos dizer, a taxa de ocupação quando for transferir. E se não tiver individualizado um prédio ou novo ou já antigo, como é que fica? Como é que eles cobram? Isso é do condomínio? Quando não existe a individualização das unidades, o SPU cobra sobre um número
único de RIP. Lembra que nós falamos? O registro imobiliário patrimonial gera esse número. Esse RIP, ele representa aquela unidade. Aquela unidade pode ser o prédio, quando ele não estiver ainda individualizado. O SPU vai fazer uma cobrança de 0,6% sobre o valor do domínio pleno do prédio por inteiro. O condomínio, por sua vez, recebendo esse DARF de pagamento da taxa anual, que é chamada de foro, ele vai fazer o rateio desse valor entre todas as unidades do prédio. Então, faz-se por rateio a cobrança que vem da Secretaria de Patrimônio da União por um único RIP, por um único registro imobiliário patrimonial, uma vez que as unidades não foram individualizadas. Muito bem. Tá aí, Antônio Carlos. A cidade de Santos, doutora Fátima, tem o movimento do vereador Manuel Constantino. Eu já, inclusive, participei lá na prefeitura com o pessoal lá, né? Sobre essa cobrança de Laudêmio. Então, se pretende entrar com uma ação civil pública contra a cobrança do foro, Laudêmio, ocupação, igualmente a Recife, Niterói e Maceió, que obtiveram vitórias judiciais. Isso significa o começo da extinção? Será? A gente espera que sim. Na verdade, a partir dessa emenda constitucional 46 de 2005, esse conceito de terras da União, ele passou a ser um pouco mais limitado. Como trata-se de uma emenda constitucional, ou seja, de uma lei com força constitucional, ela é capaz, sim, essa emenda constitucional foi capaz de alterar o conceito de terras da Marinha. Quando ele alterou o conceito de terras da Marinha e, por consequência, da União, nessa alteração houve a possibilidade de se questionar, então, por que nas cidades litorâneas haveria ainda a necessidade do pagamento dessa taxa de ocupação. Por quê? Porque quando ela foi instituída há 150 anos atrás, ela foi instituída visando a segurança das nossas fronteiras, dos nossos litorais, a segurança do Brasil. A partir do momento que os municípios foram recebendo as pessoas e a população foi crescendo às margens dos litorais, não tem mais sentido esse litoral ser objeto de segurança da União. Por quê? Porque o próprio município já cuida desse litoral, dessa nossa fronteira, vamos assim dizer. Então, nesses litorais, os municípios autônomos, eles já têm ampla competência de promover a segurança desses locais. E por ter ampla competência e promover a segurança desses locais, não existe aí o fundamento da cobrança dessa taxa. Então, acho que daqui para diante nós vamos alcançar sempre mais e mais vitórias, até que o STJ se defina e, de repente, o STF também se declare em uma sentença que a cobrança passe a ser indevida e a União renuncie a essas cobranças. Por quê? Porque nem organização para essa cobrança a Secretaria de Patrimônio possui. Ela não tem organização para fazer essa cobrança por falta de pessoal e porque essa linha de pré-amar de 1831 não pode mais existir como fundamento de cobrança alguma. O Edgar de Santos ele está perguntando de quem é a obrigação de pagar? É quem compra ou de quem vende? Então, antes da Constituição e antes de uma alteração legal que houve em 1996, a obrigação de pagamento da taxa de transferência, desse preço de transferência, a título de taxa de ocupação ou a título de laudêmio, era sempre de obrigação do vendedor, do transmitente. Hoje, a taxa de ocupação e o laudêmio, ela é de obrigação da parte que se colocar sob essa obrigação.
Então, pode ser o vendedor, pode ser o comprador, depende da negociação. E só pode ser o comprador ou vendedor aquele que for devidamente inscrito lá no contrato ou na escritura. Precisa estar dedicado lá no contrato ou na escritura. Muito bem, vamos aqui. Já queria antecipadamente agradecer, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecer os nossos colegas, os internautas, América, cidade lá do Paraná, Araçatuba, Araraquara, Atibaia, Barueri, a sua cidade, Boituva, Campinas, Guarujá, Guarulhos, Indaiatuba, Itapira, Macatuba, Palmas, em Tocantins, abraço forte a todos fora do nosso estado, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Salto, Santo André, Santos, São José dos Campos, São Paulo, muita gente, São Vicente, Sorocaba, Taubaté e Tubarão, em Santa Catarina. E eu já, de antemão, queria agradecer a presença da doutora Fátima e deixo a palavra livre a ela para as suas considerações finais. Bom, primeiro eu volto a agradecer ao convite. Realmente o tema é bastante instigante, é muito interessante e nós precisamos ficar atentos. Existe a PEC 39 de 2011 que entendo que nós devemos estar sempre pesquisando, falando com os nossos deputados e acionando as nossas forças, juntando as nossas forças para que a gente acabe com essa cobrança que não justifica realmente hoje, que é completamente ultrapassada e que precisa ser abolida da nossa vida e do nosso Brasil do século XXI. Muito obrigado, doutora Fátima. Continue conosco, nós vamos transmitir, agora continuar transmitindo sobre o feirão, 10º feirão da Caixa Econômica Federal. Então já quero agradecer a vocês, tenham uma boa sexta-feira e que quem for trabalhar, né, tenham bons negócios neste final de semana, ok? E eu espero você na próxima sexta-feira com um dos temas sobre o portal do Cresce São Paulo ou sobre como falar em público, ok? Aguardo você na próxima sexta. Tchau e até lá.